Olá pessoal, eu sou pneumologista, vim falar sobre tabagismo. Tabagismo é uma doença, consta no Código Internacional de Doenças como sendo F17.2 e ela é causada pelo consumo regular do cigarro e da dependência que a pessoa desenvolve em relação à nicotina. Existem descrições do consumo regular de tabaco desde o descobrimento da América e a partir daí houve uma disseminação da folha do tabaco, do seu consumo, tanto fumado como mastigado, que é o rapé, para toda a Europa, Estados Unidos. E o tabagismo tem uma importância secular em várias atividades da vida do ser humano. Por exemplo, na época da Primeira Guerra Mundial, os generais americanos comentam que se não fosse cigarro, os Estados Unidos certamente não teria ganho a guerra. Na época da Segunda Guerra Mundial, as mulheres começaram a consumir mais o tabaco e a partir daí se tornou um consumo regular. No Brasil tem uma importância enorme na época colonial. A folha do tabaco era trocada pelos negros da África e cada vez mais se tornou um negócio extremamente rentável, né? Com o passar do tempo, houve um consumo cada vez maior, houve a industrialização, houve redução do preço do cigarro e a partir do século XX existe um estímulo muito grande ao seu consumo e o próprio cinema, houve uma difusão muito grande dos artistas, dos atores, das atrizes, diretores que utilizavam o cigarro regularmente nas cenas e houve a partir daí uma glamorização do consumo do cigarro. Fumar era uma atividade extremamente estimulada pelas pessoas, pela indústria, pela sociedade em geral. Não sabia ao certo dos malefícios do consumo regular do cigarro. A partir de 1950, 1960, as mulheres começaram a consumir cada vez mais o cigarro, mas as evidências científicas começaram a comprovar que a partir do aumento do consumo, por exemplo, das mulheres, houve também um aumento dos casos de infarto, de acidente vascular cerebral, de câncer em geral, principalmente do pulmão. Inicialmente houve uma disputa enorme em relação à prática à divulgação dessas evidências científicas, porque era um negócio altamente rentável, mas felizmente com o passar do tempo essas evidências foram se tornando cada vez mais inequívocas, né? E no nosso país, o Brasil é um dos países em que a legislação anti-tabaco ela é uma das mais desenvolvidas e o Brasil realmente é um exemplo para o resto do mundo em relação ao combate ao consumo do cigarro. O cigarro é uma das formas de se utilizar o tabaco. O tabaco contém nicotina. A nicotina é uma substância altamente dependente. As pessoas que consomem a nicotina se tornam dependentes física e psiquicamente. Mas o que causa o dano ao ser humano é a inalação direta ou indireta da fumaça do cigarro, que contém aproximadamente 5.000 substâncias potencialmente tóxicas para o nosso organismo. O que tem que observar é que geralmente o consumo do cigarro ele inicia numa fase de formação do nosso intelecto, às vezes até um certo ritual de passagem, em alguns casos até estimulado dentro da própria família. E aquela criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai sendo incentivada a consumir o cigarro e algumas pessoas até acham que isso aí é uma maneira de você se tornar homem para que você tenha mais confiança nas suas atitudes. O fato é que, dependendo do motivo, esse consumo sendo feito de modo regular cria uma dependência, ou seja, as pessoas constroem uma rotina de vida ao redor do hábito de fumar e a redução ou a interrupção completa desse vício faz com que haja uma evidência mudança do seu comportamento, que é chamada síndrome de abstinência. O tabaco hoje está diretamente relacionado com o desenvolvimento direto ou indireto através do fumo passivo de pelo menos 50 doenças. E a decisão de parar de fumar ela é individual. Ninguém deve ter a ilusão de que exista uma fórmula mágica de parar de fumar, desde que isso não seja um objetivo seu para a sua vida e você viver melhor. É preciso que você tenha uma motivação e a partir da sua tentativa de parar de fumar, se isso não for possível por meios próprios, procure uma ajuda para que essa cessação total ou parcial, preferencialmente total, ela seja possível.
que existe hoje em dia de tratamento para a cessação do tabagismo é didaticamente dividida em medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. Existe a opção do tratamento cognitivo-comportamental, que é geralmente feito por um psicólogo, né? O tratamento geralmente é multidisciplinar. Existe a possibilidade do tratamento individual, dessas sessões serem individuais ou coletivas, em grupos de pessoas que querem parar de fumar. E o tratamento farmacológico, ele é dividido nas formas de reposição da nicotina, que usada em doses menores que as habituais podem ajudar nesse processo de cessação do tabagismo, ou no uso de alguns antidepressivos. Mas nunca o fumante deve criar uma expectativa de que essas medidas vão substituir a sua motivação pessoal, e é isso que vai realmente aumentar a chance de sucesso. Nós observamos que as pessoas que param de fumar como forma de um projeto pessoal e que sofrem um pouco no início em razão da síndrome de abstinência, mas depois de um certo tempo, que dura em torno de 15 a 20 dias, elas percebem as transformações no seu organismo positivas e conseguem viver muito melhor sem o cigarro, elas têm menos chance de recaída, que é uma situação que pode acontecer. Resumidamente, então, o tabagismo é uma condição que tem que ser evitada pela população, é uma situação que atinge todas as faixas etárias, de adolescente até idosos. Nunca é tarde para parar de fumar. Em qualquer idade, em qualquer situação de saúde, parar de fumar é sempre uma atitude extremamente benéfica. Nós somos formadores de opinião para os nossos filhos, para os jovens, então, às vezes os jovens, ao ver o seu pai e a sua mãe consumindo cigarro, eles acham que fumar é bom. Então, nós temos que entender, se numa fase da nossa vida nós começamos a fumar por algum problema pontual, a partir de uma certa fase da vida não tem qualquer vantagem em continuar a fumar. E caso você, mesmo estando devidamente motivado, não consiga parar de fumar sozinho, procure um profissional de saúde para que consiga lhe ajudar a parar completamente.